Seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo a mais um episódio do VBH Cast, o nosso videocast sobre valor em saúde e muito mais. O VBH Cast é uma iniciativa do IBRAVES, o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, com apoio da Pfizer. Eu sou o Rafael Ielpo e apresento essa primeira temporada. Hoje o nosso episódio está muito especial, com convidados muito relevantes. Eu estou muito feliz de receber os três aqui comigo. A gente vai bater um papo sobre contratos inovadores, modelos alternativos de relacionamento da prestação de serviços dentro da saúde, tanto suplementar quanto pública. E para isso a gente trouxe convidados muito especiais, né? Não posso deixar de agradecer aqui o Fábio Rocha, nosso diretor do Ibraves, por sempre conseguir elevar a régua com os nossos convidados. Acho que hoje ele fez um golaço, a gente está muito bem servido aqui, vamos ouvir gente muito capaz sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Bom, eu conto aqui com a presença de Renata Cury. Renata, um prazer enorme estar aqui com você, muito obrigado pela tua presença. Obrigada a você. Rogério Scarabel, Scarabel, um prazer imenso, uma honra estar com você aqui, obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Obrigado, Rafael, prazer é todo meu. E Moacir Grunitsky, que está à distância aqui conosco. E já começo com você, Moacir. Sempre a gente faz essa primeira rodada de apresentação e pede que vocês contem um pouco da trajetória de vocês, a trajetória pessoal, profissional. Acho que é o primeiro episódio que a gente faz que não tem ninguém da área da saúde, de formação aqui, mas com atuação absolutamente relevante. Como que vocês vieram parar nesse setor tão desafiador e complexo? E, por favor, conta um pouco da tua trajetória, Moacir, até aqui. Como que você chegou aí no setor de saúde e o que você tem feito hoje, como que é a tua atuação atual. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Rafael. Um prazer estar com vocês sempre. Né? O convite aí feito pela, pela empresa aí que nos está organizando o nosso evento. A Grunitsky, eu, Moacir Grunitsky, como o próprio Rogério colocou, né? A gente está nesse mercado desde que a ANS foi criada em 2000 e entramos nesse mercado na qualidade de auditores independentes. Então, eu já estou nesse mercado com toda a história que vem da implantação das regras econômico-financeiras, desde a RDC 38 e as questões de ativos garantidores, garantias financeiras, capital regulatório. Eu acompanhei desde o início esse processo. Tá? Então, a minha história como um pouquinho antes, né, da área de saúde. Eu sou profissional da área contábil, sou contador, então, e acabei me especializando em gestão em empresas, a parte econômico-financeira, daí entrei na área de auditoria, estou só há 35 anos nesse mercado, tá? E há 30 com a Grunitsky. E a gente acabou, a partir de 2001, basicamente, se especializando no mercado de saúde. Então, dentro desses 24 anos, praticamente, na área de saúde, a gente atendeu aí com um volume de empresas, né, que tínhamos na época, e ao longo do tempo o mercado foi se consolidando, a gente teve um volume considerável de empresas aí ao longo desses anos, com todas as atividades, né? Ou seja, uma autogestão, na área de cooperativas, na área de empresas de capital de mercado, com fins lucrativos, santas casas, a gente atendeu toda essa gama de entidades e, claro, né, observamos aí ao longo dos anos essa melhoria dos processos a nível contábil, a nível de controles internos, as entidades, de modo geral, olhando um pouco mais para a questão econômico-financeira, que é uma questão muito importante nesse mercado, ou seja, as operadoras, de modo geral, elas têm que ter reservas, e isso a ANS induziu com bastante prudência ao longo dos últimos anos. A gente acompanhou toda essa história. E essa questão de remuneração é uma questão muito importante, né, e está sendo tratada
ao longo dos últimos anos, aí, gerando uma informação mais adequada quando a gente fala de formas de remuneração. Eu acho que a gente poderia hoje, na sequência, esclarecer um pouco mais para todos aí de um modo geral. Tá? Mas, de uma forma resumida, seria essa minha história entrando na área de saúde como auditor independente e participando de todo esse crescimento do setor, em comitês da área contábil, quando a Inés discutia plano de contas, regras de operações e tudo mais, a gente entrou nesse mercado orientando e capacitando também profissionais, até porque a gente já está no 24º encontro de contadores e gestores de operadora, a gente faz desde 2000 esses encontros a nível nacional, de forma presencial, online, capacitando os profissionais para que realmente apliquem, né, as regras contábeis regulamentares da INS e, claro, também esta questão de sinergia com as normas internacionais de contabilidade, que a INS também está adaptando ao longo do tempo, ela vem colocando e atualizando, e isso é uma questão que vai de forma contínua aí, até porque temos novas normas também entrando, e isto vai sendo debatido com o setor, e as operadoras se inserindo nessas normas internacionais de contabilidade de uma forma completa. Tá? Isso não é fácil resumir 35 anos em alguns minutos, mas a gente vai conversar bastante para entender o melhor da tua experiência e trocar um pouco de ideias desse setor. Scarabel, da mesma maneira, por gentileza, conta um pouco para a gente aí da tua vasta trajetória e onde que você está hoje, qual que é a tua atuação principal. Primeiro cumprimentar a todos, a Renata, queridíssima, Rafael, obrigado. Moacir, meu amigo Moacir, um craque da auditoria, um dos homens mais relevantes da auditoria do país. Agradecer também ao Fábio e ao Ibraves pela gentileza do convite. Eu trabalho com saúde desde o ano 2000. Eu sou formado em advocacia, me formei em 94 e no ano 2000 comecei a estudar questões de saúde. Isso em Lins. Eu sou de Lins, interior de São Paulo. Na verdade, eu sou de Marília, mas eu gosto de falar que eu sou de Lins. Eu gosto de ser de Lins. E ao longo do... em 2004 eu fui para Fortaleza. E lá eu estou há 20 anos, lá em Fortaleza, e em 2004, então, eu passo a atuar somente com saúde. Então, lá nós advogávamos para hospitais, para clínicas, médicos, pacientes, enfim, sempre na área da saúde. Em 2018, eu recebi um chamado, fui indicado para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para a ANS, e fui diretor, e fui então indicado para ser diretor da DIPRO, Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos. As atribuições da DIPRO são as que mais se refletem na sociedade. Então, incorporação de tecnologia, a rede, portabilidade, reajuste, então todos esses temas estão a cargo da DIPRO. Em 2019, o então presidente Leandro Fonseca, ele sai, acaba seu mandato, ele sai, e eu então sou nomeado presidente da ANS, presidente substituto da ANS, e fiquei até 2021 como presidente da ANS. Em 2021 eu saio e montamos um escritório aqui em São Paulo, que chama Miglioli, Bianchi, Borrosino, Bellinati e Scarabel. Por um motivo até muito óbvio, nós resolvemos chamá-lo de M3BS. Não dá para ficar falando esse monte de nome a todo momento. Então, nós resolvemos dar uma incrementada e ficou M3BS Advogados. É um escritório 100% vocacionado para a área da saúde. Nós temos lá hoje 160 advogados e nós só atuamos na área da saúde. Preponderantemente para operadoras de saúde, eu digo preponderantemente porque as operadoras têm hospitais, então a gente também acaba assessorando e tudo mais.
E lá nós temos um desenvolvimento que a gente quer fazer, um movimento, que é contribuir com o aprimoramento do ecossistema de saúde. Então, todas as nossas ações são voltadas para essa melhoria. Então, nós fazemos lá desde NIP, né, de respostas Sim. administrativas, judiciais, até grandes debates regulatórios. Perdão. A gente gosta de discutir regulação, né? A lei é estática, a regulação deve ser dinâmica, né? Porque o desenvolvimento, ela acompanha e fomenta o desenvolvimento dos negócios. Então, a regulação tem que ser constante. Exatamente. Mas a sociedade sempre olha as normas pelo espelho retrovisor, ou seja, ela está sempre à frente e sempre as normas ficam no espelho retrovisor. Então, o que nós trabalhamos hoje é ver os interesses da sociedade, os interesses dos debates na área da saúde, os interesses dos clientes, ou seja, toda aquela sua dificuldade, aquela sua preocupação operacional, né? E muitas vezes a gente discute regulação, discute esses debates, como é esse, questão do valor em saúde, em que nós entendemos que o sistema não é preparado para o valor de saúde, ele foi criado para o fee-for-service, é uma tabela que vem desde 2030. Então a gente fomenta essa discussão, quer participar dessa discussão, além de tantas outras, de fazer, não aplicar uma resolução, mas sim debater regulação, né? Esse é um ponto forte do nosso escritório e a gente vem fazendo aí também. Só para finalizar minha apresentação, um outro destaque, nós criamos a Academia M3BS, e essa academia, primeiro nós começamos treinando os nossos advogados para ter esse olhar, essa cultura de regulação, essa cultura regulatória, de olhar para essas questões de uma outra forma, de uma outra visão. E depois passamos a treinar também as pessoas das operadoras de saúde. Então, nós fazemos cursos, estudos, lançamos um livro no dia 27, agora, que tem também essa ideia de aprimorar. Convidamos 40 lideranças do mercado, com 32 artigos, bastante importante e relevante, que eu convido a todos a ler. Já ganhamos Está muito legal. os exemplares, muito obrigado. E nós estamos aí participando e querendo participar e fomentando o debate, que eu acho bastante interessante. Que bom, Scarabel. Obrigado mais uma vez. Renata, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória também, a gente está querendo ouvir. Primeiro eu quero agradecer o VBHC pelo convite, agradecer o Fábio, o César, que são parceiros há muito tempo, a gente discute valor em saúde desde os primórdios dessa discussão no Brasil, te agradecer, admiro muito seu trabalho, sua ousadia de estabelecer acordos inovadores, agradecer o Scarabel e o Moacir por me acompanharem nessa mesa e abrilhantar esse debate. Eu sou advogada, sou formada há 25 anos, trabalhei sempre na iniciativa privada, até que eu decidi fazer um concurso público para a Fiocruz, porque havia um cargo que era para gestão e para jurídico. E eu entendi que, embora fosse um trabalho público, o exercício da advocacia ali seria de ordem mais prática. Então, a gente fazia gestão de propriedade intelectual, trabalhava com acordos de cooperação, de inovação, com empresas nacionais e internacionais. Então, era um setor do governo que já tinha, desde o seu início, uma relação muito íntima com a indústria farmacêutica, seja nacional, internacional, então, de produção de genéricos ou de relação com a ciência, com a pesquisa e desenvolvimento. O trabalho na Fiocruz foi um trabalho muito rico, assim, foi uma grande experiência na minha vida, porque a Fiocruz é uma instituição, com todas as vicissitudes que as instituições públicas e as privadas têm, é uma instituição que atua em todas as áreas da saúde. Então, desde formulação de políticas públicas até a prestação de assistência com hospitais. Tínhamos um hospital de referência, temos como brasileiros, né? Um hospital de referência para doenças raras, para neonatos, que é reconhecido em toda a América Latina, uma das maiores produções de vacina para doenças negligenciadas no Brasil. Teve um desempenho, entendo, muito, muito importante, muito relevante na produção de vacinas para a Covid, foi o maior produtor do mundo dessas vacinas,
também com todas as suas limitações, eu acho que a gente precisa reconhecer como cidadãos brasileiros. E eu trabalhava em todas essas frentes, porque, como a gente pode imaginar, era um ambiente de cientistas, de pesquisadores, de sanitaristas importantes, que fundaram, que constituíram e idealizaram o Sistema Único de Saúde, mas com muito pouco apoio nessa área jurídica. Então, trabalhei no começo em Farmanguinhos, que é um laboratório oficial, a gente discutia, e aí meu encantamento no trabalho público, porque certamente o mercado me oferecia outras vantagens. Mas em Farmanguinhos, a gente começou a entender como se dariam no futuro contratos tripartites para desenvolvimento tecnológico, o que veio a ser depois uma política de PDP. Então, era impossível fazer desenvolvimento tecnológico no Brasil sem reunir mais de uma empresa e sem ter transferência de mais de um tipo de tecnologia, pelo óbvio, né? As empresas hoje multinacionais, elas envolvem muitos esforços com muitas ferramentas e instrumentos diferentes para conseguir desenvolver uma etapa do medicamento, né? Então, isso se dá também nos laboratórios públicos oficiais. Outra experiência que me manteve muito na Fiocruz, eu falava com Carlos Morel, que foi presidente da Fiocruz e era meu líder direto, que cada vez que eu pensava em mudar de área, ele me trazia um problema. Então, um dos problemas que eu acho que foram muito relevantes para a gente discutir foi a licença compulsória, a única, é a primeira do Brasil. Então, isso trouxe uma discussão muito ampla do que seria a propriedade intelectual, o seu uso correto, a possibilidade de fato, fazer uma licença compulsória no Brasil e apreender aquela tecnologia ou não. Então, foi uma experiência muito rica. E participei de um projeto que hoje é um sucesso na Fiocruz, é alguma coisa que eu acho que vai mudar o curso do desenvolvimento tecnológico, que é um centro para ciência translacional. Ou seja, foi identificado o que a gente chama de Vale da Morte, que é um espaço no desenvolvimento tecnológico que não é cumprido. Então, a ciência da bancada chega até um determinado momento, a gente não tem tecnologias aqui no Brasil para terminar aquele desenvolvimento, e entre a bancada e o paciente, há um conjunto de projetos que caem nesse abismo e não chegam até lá, e isso tem um investimento enorme da ciência, da pesquisa, que é desperdiçado ali. E participei de muitos projetos internacionais também, inclusive o último foi o Global Virus Project, que a gente discutia como juridicamente a gente podia partilhar informação na prevenção de novas pandemias. Então, nosso último encontro foi em novembro na OMS, e em março a gente estava vivendo a Covid aqui no Brasil. Então, é um projeto que eu tenho também muito orgulho, foi capitaneado pelo Departamento Americano de Segurança, com vários países como Tailândia e China, e eu era responsável pelos acordos entre as partes para entender como a gente poderia atuar junto num tema tão sensível que envolvia biossegurança, sequenciamento de vírus, etc. E aí, no meu doutorado, eu comecei a estudar risk sharing. Eu conheci um professor que é o Brian Godman, do Karolinska Institute, e ele me trouxe esse tema entre muitos interessantes, e acho que isso foi um divisor de águas na minha carreira, porque não havia esse conhecimento sistematizado, talvez no mundo, sob a perspectiva jurídica. Então, era uma discussão muito da economia da saúde, que faltava ali sistematizar aquele conhecimento que já havia no ambiente internacional sobre o que seriam esses contratos dentro de um ambiente regulatório, dentro de um processo normativo de avaliação de tecnologias e tentar trazer aquilo para o Brasil. E eu tive na minha banca, por exemplo, o ministro Temporão, que me disse na época, você tem 37 páginas de problemas desse acordo e tem 5 páginas de benefício. Eu falei, bom, a gente está tentando antecipar o risco, né? Então, pelo menos a gente já está mapeando o que não funcionou em outros países. Então, acho que de antemão eu já dizia na minha tese, isso não é fácil, né? Já para adiantar um pouco a nossa conversa. E a partir dali, houve uma demanda, especialmente da indústria, para que a gente discutisse não só o acordo de compartilhamento de risco, mas modelos diferentes de se relacionar com o governo, de apresentar a tecnologia, de discutir valor, de proteger os interesses dos pacientes. Então, eu decidi pedir a minha licença na Fiocruz e abrir a minha própria consultoria. Vou fazer uma
uma cópia aqui do Rogério, a minha consultoria chama Curi. Mas ela ela tá um pouquinho mais, é uma consultoria um pouco menor que a do Escarabel, mas ela tem um E no final. Então, ela é uma homenagem à Curie, que são poucas mulheres atuando, ainda mais de forma independente. Então, era uma homenagem à Madame Curie. E esse E também é de empreendedorismo, que era um tema muito discutido na época, que é essa ideia de fazer diferente, né? De começar de novo, de fazer novo. E aí fui convidada para ser diretora da Prospectiva, da área de saúde, que é uma empresa muito reconhecida pela sua atuação em Public Affairs. E agora eu fui convidada para ser diretora de acesso da Interpharma. Hoje eu completo um mês dessa relação nova. Sim, é isso. Muito legal. Sucesso aí na empreitada. Obrigada. Escarabel, queria me utilizar um pouco do teu olhar privilegiado, digamos assim. Obviamente, no período que você esteve à frente aí da Dipro, da agência, e agora também atuando de maneira independente, né? Queria que você contasse para a gente um pouco como você entende o trabalho, a função da agência, da ANS, no sentido de proporcionar todo o arcabouço regulatório e direcionar modelos do ponto de vista da efetiva realização de entregas de modelos diferentes baseados em valor. Você entende que a agência, isso já é algo absolutamente intrínseco da agência, isso já é discutido há muito tempo, isso é natural lá? Eu pergunto isso porque me relaciono, tenho participação efetiva em uma operadora de saúde e a gente se depara com dificuldades ou, às vezes, uma falta de clareza de direcionamento de como que a gente deve agir perante alguma dúvida que aparece ali. Como que você tem visto isso? Você acha que a gente está evoluindo desde o período que você estava lá para atualmente? Você acha que as coisas estão caminhando no ritmo necessário para que a gente tenha a agência com esse papel de norteadora, de reguladora dentro do sistema de saúde suplementar agora? Perfeito, excelente colocação, Rafael. A agência, sim, na minha opinião, ela que detém todo o poder de direcionamento, deveria sempre direcionar todos os assuntos envolvendo o setor econômico como um todo. A legislação, quando delega à agência os poderes de cuidar deste setor, seja na parte assistencial, seja na parte econômica financeira, ela faz isso e determina lá entre as suas competências um ponto que é principal, na minha opinião, que é defender a qualidade da entrega. Sim. Né? Então, quando nós falamos da questão dos projetos de remuneração, a grosso modo, nós estamos definindo as questões de entrega. A legislação tem uma pequena lacuna, que eu tenho um pensamento um pouco diferente, mas ela determinou que a agência regulasse somente operadora de saúde. Esse E quando nós falamos em remuneração, foi delegada aos prestadores de saúde a questão da prestação de serviço e toda a parte comercial. Então, mais uma vez, eu penso um pouco diferente, mas, legislativamente falando, a agência não regula prestador. Pois É uma espécie de ausência normativa, legislativa, na verdade, para que a agência faça isso. Então, quando começaram os projetos de remuneração, isso em 2015, posso estar errado o ano, me perdoe, mas quando as discussões, a agência se aprofundou muito, criou cartilhas, Sim. manuais, encontros e vem debatendo desde então todas essas discussões, todas essas questões. Mas no sentido de, como é que fala? De incentivar a realização. Então, como é que a agência faz? Ela coloca o tema, indica para onde vai
e começa a discorrer, porque o curso de aprendizagem é muito longo, Sem dúvida. né? Você vai mudar um mercado Pois de é. uma regra que existe desde a década de 30, Isso. né? Então, hoje, passados aí quase 10 anos dessa discussão, tem vários projetos lá na agência e ela combina, inclusive, com o próprio Ibraves agora, né, num edital muito interessante para fazer exatamente isso. Olha, tudo que foi coletado, tem lá os projetos pilotos, né? Primeiro foi com 11 hospitais, agora com 34. E agora vai culminar com pegar essas informações, processar, estratificar e ver, bom, onde é que nós podemos mudar, né? Então, esse projeto, este caminho, na minha opinião, um caminho sem volta, até porque nós precisamos evoluir nessa discussão, e essa discussão evolui quando a agência resolver que vai fazer. E ela deve fazer muito também porque os contratantes também querem que seja feito, né? Sim. E na minha terra tem um ditado que diz: "Da onde vem o dinheiro, vem a ordem." 80% de todos os planos de saúde são de contratantes, Exatamente. são de empresários, então isso deve acontecer em algum momento. Mas realmente é lento, acho que nós carecemos de um amadurecimento sobre o tema ainda. Não há investimento, porque o sistema não é pronto para isso, o sistema só entrega aquilo que ele está preparado para entregar, então eu também faço isso, não consigo Exatamente. e não sei o que eu faço com isso. Mas se você observar os números, em 2018, quando eu entrei na agência, 4% de todas as informações financeiras eram de pagamentos alternativos. Hoje são 35%. Sim, gente, sem dúvida. Né? Então você vê que aumentou muito o capitation, o bundle, contratos inovadores, reembolso. Então ele vem mudando essas características. Ainda, na minha opinião, é muito mais para um controle financeiro do que para uma entrega de saúde, mas há uma evolução. E Exato. eu acho que é assim que funciona. Para começar Primeiro, de um jeito. precisa começar de alguma maneira. Então, penso eu que muito próximo a agência, então, começará a aperfeiçoar, revisitar os seus normativos e aí, então, passando para essa forma de regulação sobre outras características remuneratórias, outras captações de informações, para que se possa, então, fazer o trabalho de agência que, apesar das pessoas também não compreenderem muito, a agência, ela executa a partir de um monitoramento e não imediatamente. Então, há necessidade desse amadurecimento dos dados, das informações e de saber exatamente o que vai fazer através de uma análise de impacto para saber como é que isso impacta em todo o setor. Gabriel, eu tenho uma opinião objetiva com relação a esse ponto que você trouxe da agência. Ela regula basicamente a atuação da operadora, sua relação final com o cliente, né? Mas tem essa lacuna dos prestadores, né? Você concorda? Você acha que isso precisa estar de alguma maneira encaixado em algum lugar? Não sei se na ANS ou a Anvisa faz algum trabalho, mas não é com esse olhar, né? Um olhar muito mais regulatório do ponto de vista de pode ou não pode, enfim. Eu acho que deveria estar junto. Eu acho que a ANS, enquanto ela não tiver essa possibilidade de regular e de observar, né? Eu acho que ela está começando a dar alguns passos, a gente está vendo alguns eventos, algumas questões da rede hospitalar e tal. Mas você entende que isso é um dificultador? Não ter essa parte regulatória também dentro do arcabouço da ANS, dos prestadores, dificulta a implementação disso? Sim, é um dificultador importante. Em 2021, nós foi feito um trabalho, acho que de 2018 até 2020, de indicadores que ia querer fazer os controles e as medições. Em 2021 já foi publicado. Em 2021 foi sempre cobrado essas informações dos hospitais.
tem muito hospital hoje participando, se eu não Sim. me engano, são 178, acho que foi o último número que eu ouvi. Então, tem um engajamento forte, né, sobre isso, e isso não necessariamente eu preciso regular ou estar. Porque a regulação ela advém de um comprometimento de risco, de informações, mas é um grande começo para que a agência possa requisitar informações e passar a olhar o mapa como um Isso, todo. exatamente. Hoje o mapa falta um pedaço. Falta um pedaço. Então, hoje o mapa falta um pedaço. A agência determina regras para a operadora e a operadora repassa essas regras. Mas o mercado é muito dinâmico, acaba se movimentando muito, você não tem uma equidade. E no Brasil a gente gasta na saúde suplementar 300 bilhões de reais e não mede nada. Isso. A gente não sabe absolutamente nada do que está sendo entregue, né? Então, esse olhar a agência sempre teve, tem, está caminhando para isso. A diretoria, a DIDES, Diretoria de Desenvolvimento Setorial, a diretoria que olha para frente, né? Muito bem comandada pelo diretor Maurício Nunes e sua equipe, e tem essa preocupação, tem esse olhar e tem investido toda a sua carga regulatória para regular isso, porque realmente é uma lacuna que é necessário Exatamente. olhar. Acho que essa lacuna, ela se reflete na dificuldade que a gente tem para contratualizar, para poder ter um regramento, um caminho, né? Como a gente faz isso e tudo mais. Renato, eu queria que você trouxesse um pouco da tua visão, né? Primeiro conceituando de maneira básica mesmo, né? O que são esses acordos não convencionais, né? Acho que todo mundo já entendeu que o convencional é o pagamento por serviço, né? Então, eu utilizo tal droga, eu utilizo tal tratamento, faço uma consulta, eu te mando a conta, você me paga. É isso. Né? O que é um tipo de contrato alternativo? O que a gente está buscando quando a gente faz um modelo de contratualização diferente do convencional? Acho que você já ajudou a definir, né, Rafael? Porque esses contratos, eles são chamados de inovador, e isso acho que é um pouco exagerado, porque de fato não tem nada absolutamente diferente. Inclusive no direito é muito antigo a ideia de você brincar com a alha, né, com o risco. O próprio conceito de acordo com a operadora é esse, né, que a gente tem como consumidor, né? Você tem um pagamento mensal e há uma possibilidade ali de ter ou não o incidente, a necessidade de uma cobertura. E isso é um acordo que deixa de ser o acordo tradicional dentro do ordenamento jurídico há muitos anos. Então, não é de fato um acordo inovador, e não é um acordo inovador na medida que a gente já está há muitos anos discutindo isso. Há mais de 20 anos no mundo isso é discutido, e já tem estratégias ainda mais recentes de fazer um modelo diferente, né? Então, o que eu acho que muda de fato? Se não é a estrutura jurídica, que para gente que é advogado sabe que esse contrato ele pode ser facilmente moldado, seja através de uma garantia, de uma flexibilidade de pagamento baseado em algum desfecho, o que muda de fato é a relação entre os parceiros. Então, só para voltar nesse conceito de acordo de compartilhamento, de uma forma muito simples, é um acordo no qual as partes estabelecem um preço daquela relação contratual, e esse preço ele é alterado conforme um evento futuro, ou o volume de medicamentos que vai ser comprado, ou o volume de serviços que vai ser prestado, ou a qualidade do serviço que vai ser prestado, ou a qualidade do próprio medicamento. Então, você estabelece um preço base que fica registrado no contrato, mas, ao mesmo tempo, esse preço ele pode ser alterado, geralmente diminuído, geralmente há um abatimento. É muito raro ter um aumento daquele preço. Então, a gente já está trabalhando, já sabendo disso, a gente está trabalhando com preço prêmio, com preço cheio, e esse valor, esse preço, essa importância, ela vai ser paga ao final, conforme eventos que as partes definirem como relevantes. Então, um desses eventos que as pessoas perguntam muito já antecipando é a própria aderência. Porque quando a gente pensa em risco, isso é novo para as pessoas, para os contratantes.
trabalhar com risco é muito Sim. novo, muito para o setor público, para as operadoras, para a indústria. Então, a gente espera que o serviço e que o medicamento funcione em temperaturas ideais, né? Em uma situação muito adequada. Sim. E a aderência já é um evento que a gente espera que não aconteça a falta de aderência. Então, diante disso, eu já posso antecipar que a falta de aderência pode ser derivada do medicamento ou não, é algo que eu posso trabalhar e discutir uma diminuição do preço em virtude desse evento futuro. Então, há uma certa liberdade entre as partes para a definição daquilo que vai impactar no valor que vai ser pago ao final do mês, de 6 meses, ao final de um período de avaliação dessa utilização do serviço ou do medicamento em condições reais. É basicamente isso. Acho que esse é um ponto, né? A gente tem, muitas vezes, estudos que são feitos nessas condições ideais, né? E a gente não pensa nesse tipo de coisa, né? No estudo, o paciente tomou o remédio todo dia. Sim, sim. Ele aderiu ao tratamento, ele foi orientado a isso. A vida real é bastante diferente. Tem inúmeros outros fatores que compõem a aderência, tudo isso, a disponibilidade a idade, a relação com outros medicamentos, o estilo de vida, outras comorbidades, às vezes questões de etnia, de acesso ao próprio sistema. Então, há algumas coisas que de fato não podem ser consideradas risco, porque às vezes diz respeito a uma estrutura que nenhuma das partes poderia sequer intervir, ou que haja ali uma expectativa real, uma expectativa honesta de que o medicamento pudesse entregar, né? Então, há, sem dúvida, uma questão estrutural que não diz respeito à relação entre as partes. Então, eu acho que o que é de verdade novo é essa possibilidade de mais de 2 parceiros, porque geralmente esses acordos, você sabe disso, seja em um único contrato ou múltiplos contratos, esses acordos ele envolvem mais de duas partes, né? De alguma forma eu vou precisar avaliar esses dados, acompanhar esses dados, isso geralmente exige competências distintas e o acordo acaba sendo o que a gente chama de esquema, né? De um grande programa, para usar uma palavra menos pejorativa no Brasil. Então, o novo é que essas partes possam, com muita boa fé e confiança, estabelecer o que é risco de verdade, né? O que incomoda, o que pode impactar no preço em termos de qualidade, de volume, de desfecho. Então, ser claro, porque muitas vezes há ali mais informação da operadora, ou do comprador, ou do fabricante do produto, do detentor do produto, e ter essa clareza de assumir aquele risco juntos, né? E ter que pagar integralmente no sucesso, que é o que a gente espera, né? Que é premiar de verdade um medicamento que funcione, e de receber menos, que também tenha um impacto financeiro importante para o pagador, porque houve ali um esforço para fazer esse arranjo, então não pode ser receber 10% menos, né? Assim, que eu quero dizer, um valor ínfimo de abatimento, e arcar com essa decisão coletiva de ajustar aquela relação conforme uma medida que é importante para o paciente em última análise, Sim. né? Um ponto importante que você trouxe da questão do risco, né? A gente, como operadora, o que eu faço é isso, eu compro o risco, Sim, né? sim. O princípio do mutualismo e tudo mais. Sim. Existe uma questão estrutural, e aí, de novo, outro ponto, né? A questão da saúde, né? Às vezes vem pessoas de outros setores, né? Pô, mas vocês ainda fazem isso assim, né? E a gente tá falando de inovação contratual, falando, pô, mas eu tenho contrato assim há 30 anos, né? É isso. Não tem nada de muito inovador, eu acho que é mais uma questão da gente trazer todo mundo para a mesma mesa, para um debate claro e franco. E isso eu acho que é um dos grandes dificultadores, né? A gente encontrar onde fazer isso dessa maneira transparente, todo mundo topando comprar o risco, porque não é usual, não é o comum, né? Muitas vezes você vai falar com o preço e fala, pô, mas você está querendo transferir o risco para mim? Uma parte sim. Sim, dividir. Isso, eu tomo o maior, mas uma parte do risco eu acho que a gente tem que partilhar. E essa desconfiança, Rafael, só para acrescentar, ela se dá no momento da realização do contrato,
mas ela já é antecipada ao longo de todo o contrato, né? Então, quem é que vai aferir esse dado? Mas eu não posso confiar nesse dado, Isso. mas quem é que vai dizer quanto custou? Então, eu acho que o mais difícil, assim, o mais novo é apostar na relação, né? Sim. Ter coragem de apostar numa relação que deve ser uma relação sustentável, porque hoje em dia esses contratos, eles brincam com risco. Então, você pode, daqui 6 meses, revisitar isso Exato, e ter um ajusta. contrato a longo prazo. Mas isso depende de um diálogo constante, de transparência e de confiança. Maturidade. que eu acho que a gente ainda Maturidade. tá Pois é, buscando. sim. Moacir, estava falando aqui antes da gente começar a gravar, né, que eu estou muito feliz de ter você aqui, porque eu acho que se a gente está ouvindo um pouco sobre contabilidade, os efeitos desses novos modelos de remuneração, é que a gente já caminhou, a gente já andou, a gente já está um pouco mais maduro nessa discussão, né? A gente sempre ouve quem está falando sobre valor em saúde, muito dos aspectos operacionais assistenciais, mas quando a gente vai colocar a mão na massa e coloca isso para andar, coloca um acordo assistencial, uma relação comercial diferente, a gente muitas vezes nem se atenta a quais complicações que isso vão, quais são o que isso vai gerar dentro da operadora ou dentro do prestador, desse ponto de vista jurídico, desses acordos, LGPD, obviamente, mas sem dúvida nenhuma numa questão contábil, né? Vou dar um exemplo aqui bem bobinho, né? Mas você fazer uma relação, por exemplo, de pagamento por bonificação, por performance. Você vai apurar lá por um período, você vai bonificar isso no ano que vem, é outro exercício fiscal. Como que eu coloco isso na minha conta? Aonde que eu aloco isso, né? Como que você tem visto isso, essa evolução do ponto de vista contábil e como que você tem no teu dia a dia encarado essas dificuldades? Quais são as principais dores que o setor tem trazido no sentido dessas dificuldades de colocar um modelo de remuneração baseado em valor ou uma iniciativa baseada em valor, contemplando todos os aspectos, inclusive os contábeis? São N questões que esse mercado está discutindo atualmente, e desde quando a ANS incluiu no plano de contas padrão, né, todas as formas de remuneração que ela foi induzindo, como o Rogério falou, ela induz o mercado a praticar, né, ver de uma forma diferente as suas operações, as suas transações com os prestadores. E isto, a primeira coisa, né, a nível contábil, quando a gente depara, e os meus clientes deparam com essa questão, é analisar o contrato. Tá? Então, quando você vai fazer um mapeamento dos contratos que a operadora tem, isso a gente, como auditor independente, identifica muito essas questões. O pessoal coloca no contrato a questão da forma e a essência do contrato. Né? Muitas vezes a forma está lá, capitation, e na realidade não é capitation, então é um pacote, é um orçamento global, né? Então, essas questões que eu acho que ainda falta muita maturidade no mercado de saúde para analisar essa questão, porque o pessoal faz a operação, muitas vezes iniciou por modismo, eu diria, né? Mas hoje, graças a Deus, já estamos bem evoluídos nesse processo, tá? E o mercado começa a discutir agora como apurar esses valores a nível contábil, até porque nós temos regras regulamentares também com relação às informações que são enviadas através de TIS. Né? Então, o TIS ele tem padrões definidos de tanto a questão de bonificação, porque quando dá para falar em N formas de remuneração, né? Mas quando a gente fala em questões de bonificação, por exemplo, nós temos uma remuneração com base na qualidade do serviço. Né? Então, obviamente, independente da forma de remuneração, se é uma forma pré-estabelecida, que eu tenho uma bonificação ali, ou de forma como hoje a gente tem por serviço, né? Tá? A essência em si ela não muda, ou seja, o contrato ele é o que está estabelecido entre as partes, né? Então, a forma de remuneração é por procedimento, ou capitation,
ou por orçamento global. Então, essas questões, você tem um bônus por qualidade em serviço ou por eficiência na atenção ao beneficiário, né, na qualidade do teu serviço propriamente dito, essa remuneração, que ela pode estar dentro da própria remuneração, no acordo, que muitas vezes a gente identifica essas questões que o pessoal tem, e isso contratualmente existe, inclusive, incentivo da própria ANS nesse sentido, nessa questão de ter essa remuneração um plus a mais, né? E tem a bonificação, que a ANS, inclusive, detalhou essa questão no próprio TIS, tá? Bonificação, por exemplo, bonificação tem a bonificação mensal, que eu apuro a minha bonificação com base num período, num valor, uma expectativa, olhando de forma retrospectiva, né, usando o período que aquele prestador efetivou um serviço, ele tem uma qualidade de serviço, é medida isso aí internamente, através de ferramentas, inclusive o IBRAVOS trabalha com essa questão também, né? E o prestador é remunerado com base nesse olhar de forma retrospectiva. Esse é o primeiro ponto, tá? E a bonificação, ela ocorre na sequência, um período X, ele vai ser bonificado. Isso é simples, né? Então, a única questão aqui é que as regras regulamentares hoje da bonificação, elas estão mais, não estão olhando, só olham essa questão. Quando é mensal, perfeito, eu só segrego o valor da remuneração normal e a bonificação, para fins contábeis e financeiros, tá? Agora, quando você me questionou, né, a questão de uma bonificação com base num tipo, que eu vou ser remunerado por um período X de histórico de serviços que eu fiz, eu vou ter uma bonificação daqui a 6 meses, ou seja, não está linkada a um evento propriamente dito. Quando, inicialmente, eu remunero a partir de uma determinada data aquela bonificação, com base nos meus procedimentos efetuados a partir daquela data, ok, eu tenho como identificar o beneficiário, né, que eu fiz o evento, remunerei, e eu estou pagando aquela bonificação naquele evento. Agora, quando eu sou bonificado com base no histórico de eventos que eu fiz ao longo de um período, eu não tenho como atrelar essa questão a nível contábil, tá? Então, hoje existe uma lacuna nessa questão, porque uma bonificação não vai estar atrelada a um evento, que é a norma hoje, o TIS, né, ele está muito atrelado a essa questão. Mesmo as questões, quando a gente fala em remuneração estabelecida em preço pré-estabelecido, né? No preço pré-estabelecido eu pago um valor X, um pacote, um capitation, né? Então eu tenho um valor pré-fixado. E tem questões aí que eu teria que medir, inclusive, como é que eu faço esse lançamento a nível contábil, né? Porque a identificação do evento é através do beneficiário. Então, a gente trabalha muito e discute junto ao mercado essas questões, orientando, tentando capacitar um pouco essa questão para que o mercado possa, mapear isso de forma adequada e também trabalhar junto à ANS no sentido de que o TIS também evolua nessa questão, no sentido de identificar esses detalhes, né, da forma de remuneração e como valorar o serviço. Até porque, quando a gente fala em TIS em pré-estabelecido, você informa, o prestador manda o valor cheio e você só informa a quantidade de eventos, você não informa o valor do evento individualmente, né? E isso, quando a gente faz a nível contábil, que eu tenho que lançar isso por tipo de plano, né? Se é dependendo do tipo de contratação que eu tenho, eu não vou conseguir quantificar a nível contábil por produto esse valor em pré. Tá? No caso da bonificação,
quando eu faço uma bonificação cheia com base em volume do passado, ou seja, não está linkado ao evento, eu tenho essa mesma questão. E fazer rateio, isso aí acaba sendo, né, muito temerário, porque eu vou estar valorando algum evento futuro de uma remuneração passada. Tá? Então, dá para discutir, tem muitas questões aí, a gente já pensou muito a respeito, já internamente na Grunitz, com a minha equipe também, com N colegas, né? Como fazer para que consiga mapear essas informações e eu fazer o registro contábil dentro dos produtos para esse tipo de remuneração. Daí teria que fazer expectativas, fazer a famosa provisão contábil, né? Tá? Que a gente fala, ou seja, se eu tenho um contrato que ele vai ser remunerado com base no êxito naquele período X, com base nesses eventos, eu tenho que já constituir uma provisão e se ao longo do tempo essa expectativa não se realiza, eu reverto a provisão. É tipo como se fosse, hoje tem glosa, né, em prestador de serviço, a gente falaria com outras reduções, outras recuperações. Então, tem N questões aí que tem que ser tratadas, mas falando mais especificamente, só para finalizar a questão da bonificação, quando é mensal, né, a gente consegue fazer isso de forma tranquila, a nível de registro auxiliar, de lançamentos contábeis, tá? E informação para o TIS, que isso tem que estar atrelado. E esse é um problema, uma lacuna, que infelizmente existe para essas outras formas aí de remuneração baseada em valor, que contabilmente não tem, inclusive, conta própria para destacar, né? Você hoje só tem a conta eventos, nível contábil, reembolso, glosas e outras recuperações. E por produto, não tem detalhado isso a nível contábil e, claro, né, as diversas formas de remuneração. Então, o ideal seria que tivesse, por exemplo, uma item bonificação, né? Estou pagando uma bonificação, tivesse um detalhamento dessa questão a nível de contábil, até para que a Inés identificasse essas questões. Eu sei que ela hoje consegue identificar através do TIS, mas as operadoras, de modo geral, não têm uma gestão adequada sobre essas informações. Tá? Que ainda tem um caminho longo para a gente percorrer nesse sentido, né? Isso é só o contábil, né, Rafael? Isso é só o Se você contábil. fizer né, Moacir, se fizer o captation e Meu, você tem N vidas distribuída por N contratos, Exatamente. mas o seu registro atuarial é por produto. Aí é- uhum. Não. A questão contábil Caiu pra- do captation, né? Certo? Captation, né? O pessoal faz rateio. É isso. É isso. O É isso que eu número tô de falando, por todos os contratos, né, Moacir? E como é que fica a informação para o beneficiário? É O isso. beneficiário, hoje, você tem que dar transparência no portal com relação ao atendimento dele, Isso. o que ele usou, né? Imagina um contratante, pessoa jurídica também, né? Como é que ele vai olhar o seu contrato lá, vai analisar o seu evento lá, captation, mas cadê o evento? Houve o evento? Isso. Não houve. E a sinistralidade? Exatamente, né? Então eu entendo que, inclusive, por exemplo, a nível de formas de remuneração, essas pré-fixadas, eu tenho que mapear, e claro, isso o pessoal faz gerencialmente, apenas porque isso não fica visível a nível contábil, né? Qual o resultado do capteixo? Como a Renata comentou anteriormente, né? Qual o resultado dessas operações? Isso está gerando um resultado positivo, ou seja, a cada período X é revisitado essa questão, né? E muitas vezes o que acontece? A transferência de riscos parece uma coisa simples. Eu transferi o risco, inclusive em pré, né? O pessoal, muitas vezes, a gente vê contrato de operadora com outra operadora, estou transferindo riscos.
Só que ao final de um período, aquela operadora B, ela pode avaliar que isso não vai ter benefício, né? Ou seja, eu estou tendo um prejuízo naquela operação, aquela negociação não foi bem feita. Então, tudo isso tem impacto. E o pessoal não analisa muitas vezes, simplesmente olha, transfere para o prestador, faz um capitation, né? E isso aí. E se eu precificar esses atendimentos, né? Quantificar com base no valor recorrente que eu tenho dentro do meu negócio e comparar com o valor que eu estou pagando de capitation, e ao longo de um período eu ter isso, o resultado desse capitation, ele é evento ou não é evento? Né? Essa é outra questão, tá? A gente daria para discutir mais um dia sobre esse. Sem dúvida. Renato. Okay? Na última reunião da EcoSaúde, acho que foi a 30ª, foi apresentado um projeto, eu não sei se vocês acompanharam, era um projeto recente de acompanhamento de preço praticado. E eram 3 medicamentos que foram usados como projeto piloto, e havia ali uma discussão do que foi de fato registrado em TICs e o que havia de valor teto na CMED. E a impressão que eu tive, e acho que a própria ANS nesse ponto foi bastante transparente, o corpo técnico, em informar a dificuldade de capturar esses dados, que parece que vem sendo feito em termos de preço de poucos anos para cá, né? Uma coisa recente, talvez 3 anos, de ter esse registro um pouco mais apurado. E me impressionou muito, Rafael, porque havia uma relação entre preço sem uma adequação perfeita de unidade de medida. Ou seja, você tem o preço do medicamento, mas você não sabe de fato quanto ele custa, porque você não sabe se isso se refere a um comprimido, uma dose, uma caixa, um ciclo. Então, esse disparate, e isso é uma coisa também interessante da gente discutir para fazer contrato, que estrutura está posta para que haja uma adequada contabilidade matemática, que tipo de dado a gente já tem, evidência, para que isso siga. Então, eu acho que esses modelos de acordo, eles estão servindo nesse primeiro momento para identificar muitas fragilidades do sistema. Isso, sem dúvida. Do que a gente não tem para colocar esses acordos em place, né? Exato. E aí a minha pergunta, se me é permitido, é o quanto a agência está olhando para essas fragilidades que estão sendo diagnosticadas e buscando saná-las, até para que tenha, no contrato tradicional, né, que tenha mais informação de todo o ciclo, né, de toda a cadeia. Sem dúvida. Scarabel, você quer? Quando foi alterada a norma, não sei se se recordam, até 2018 era de uma forma, em 2018 foi mudado todos os processos, né, dando todo o rito de incorporação. E lá naquele momento, eu era o diretor da DIPO, que implementamos essa nova regra de olhar a acurácia, custo-efetividade. Lá naquele momento também já foi colocado toda um requisito que tinha que ser apresentado do impacto financeiro. Perfeito. E impacto orçamentário. Naquele momento, obviamente, não existia esta regra. De outro norte, todo o rol foi criado, os TUS, e você pode ver que hoje toda tecnologia que entra no rol, ela já entra com o código. Para que seja feita exatamente essa visão e essa difusão do medicamento para que você calcule o impacto. A agência colocou em agosto do ano passado um novo painel dinâmico que mostra exatamente qual que é o impacto conservador e o impacto mais ativo, esqueci, tem um nome lá, mais dinâmico, e analisa esses impactos. Mas ele ainda não chega nisso que ela falou. É o preço do medicamento que está no CMED, mas foi por peso, miligrama, então assim, mas isto, na minha opinião, é uma evolução. Se você olhar a nota técnica de quando nós votamos o primeiro rol, que foi 2019, 2020, nós trouxemos lá na ocasião todas as dificuldades, todos os limitadores. O Brasil não tem
nenhum conteúdo de market share, de quantidade. Então, isso a agência vem trabalhando. Então, é importantíssimo essas discussões para que melhore, aprimore as normas, né? A norma da regulação, eu gosto de dar um exemplo mais cotidiano, que nem é tanto cotidiano, mas a norma roda o PDCA. Sim. Você cria a norma lá na agência, coloca no mundo real, o mundo real te responde, né, e você adapta. Então, isso tem que ser uma constante. Isso, inclusive, quando nós publicávamos as normas, se você observar, nós colocamos datas de revisitação, né? E com isso também tem todo o investimento em capacitação, porque a curva de aprendizagem também é Sim. muito lenta e muito difícil, muito complexa. Sem dúvida. Você não tem no Brasil, não tinha naquele momento, um grande número de profissionais. Aliás, acho que não tem um grande número de Sim. profissionais ainda hoje, apesar do mercado ter desenvolvido bastante. Mas eu penso que a agência vem colhendo esses frutos. Nós temos muita intervenção do Poder Judiciário, muita intervenção do Poder Legislativo, que acaba meio que travando os seus Sem dúvida. projetos, o andamento. Então, isso também é um dificultador. Não que não seja necessário, tampouco que não faça parte do jogo Sim, que todo mundo já exatamente. conhece. Então, mas a agência vinha fazendo esses estudos, essa capacitação, e eu acredito que continue fazendo isso, não por outro motivo. Teve até a reunião do COSAúde. O COSAúde tem essa característica, a CANS tem essa característica de auxiliar a agência, de auxiliar a diretoria na tomada de decisões, sejam políticas, sejam técnicas, né? Então, é para isso que ele foi criado. Então, me parece que em pouco tempo nós vamos sempre avançar. O que precisa, aí, Rafael, na minha opinião, é também o setor ajudar, né? Então, assim, há uma dificuldade da agência e o setor também poderia começar a trazer soluções, né? Mais propositivo, Mais você diz. propositivo, levando esses pontos para que a ANS apreciasse. Então, eu também eu vejo assim, muita dificuldade do setor também Tem um distanciamento se unir, aí, né? então fica muito distante e não propõe nada. Então, É. não é que não propõe nada, também isso é maldade. É Não, mas é muito tímido, né? muito tímido na sua propositura. Então, também acho que para mim faz muito sentido Entendo, fazer né? isso. Bom, a gente A a Renata Rafael, trouxe um assunto. Desculpa, Moacir, você... só um detalhe, só para complementar Claro, o que claro. o Rogério colocou, né, e a Renata, a INS induziu realmente o mercado a abrir essas formas. E o mercado realmente estava, inclusive, questionando ela nesse sentido, né, da necessidade, porque ela disse, olha, eu tenho que, para avaliar essas questões também de remuneração baseada em valor e tudo mais. E a Inés colocou isso no mercado, o mercado começou realmente a mapear, o que o Rogério falou, as coisas estão evoluindo ao longo do tempo, e o pessoal está começando a criar mecanismos e ferramentas para a melhoria dessas informações, tá? Mas ainda o mercado é muito imaturo. Tá? Então, eu diria que é uma imaturidade ainda. Quando a gente fala até em práticas de governança, né, quando fala em gestão de riscos, aí, como a própria Renata colocou, o pessoal ainda olhando muito básico para cumprir uma obrigação, ou seja, olhando a questão de cumprir a obrigação, mas não o benefício que isso me dá efetivamente, como eu consigo mapear isso e gerar a melhoria do atendimento para o meu beneficiário, uma confiança maior para o meu prestador, ou seja, um vínculo maior de relação, e isso traria para mim, claro, ao longo do tempo, com o efeito econômico-financeiro é reflexo disso. E a contabilidade a gente ajusta, né? A contabilidade ela pega essas informações, ela vai analisando e vai adaptando a sua necessidade, e a própria ANS colocou isso de forma clara, que a contabilidade ela está ali em totais, né? Mas eu tenho as ferramentas para poder trabalhar e ter esse mapeamento adequado. Perfeito. Bom, a gente falou um pouco de rol aqui, né? De incorporação
de novos medicamentos, novas tecnologias. Então, queria ouvir de vocês, do ponto de vista de sustentabilidade do nosso setor, acho que a gente está passando talvez pelos anos mais difíceis e complexos do ponto de vista econômico do sistema de saúde. E a gente passou recentemente por algumas mudanças de regulamentação, projetos de lei em que o rol deixa de ser, ele passa a ser exemplificativo, ele não é mais um rol em que quem toma o risco sabe o que precisa prover, então isso complica demais. Eu queria ouvir de vocês, como vocês têm visto essas mudanças atuais, atrelados a uma chegada muito agressiva de novas modalidades terapêuticas, de novos medicamentos. Como é que a gente faz isso dar certo? O setor público, o setor privado. Eu tenho a incorporação de um CAR-T. Eu sou obrigado na semana que vem a fornecer isso do ponto de vista do setor privado, porque a agência me obriga e, obviamente, ela tem as prerrogativas dela. No setor público, como que a gente... Isso não deveria vir por uma política ministerial, de Ministério da Saúde, pensar numa incorporação dessa? A gente está falando de medicamentos que custam milhões, às vezes de dólares, mas que como que a gente coloca isso num papel para dividir esse risco e fazer isso caber no bolso? Eu vou te pagar inteiro. A gente tem exemplos, né, de drogas como essas, né, em que ninguém questiona a evolução e a ciência no sentido de que a gente tem que melhorar, a gente hoje deixou de morrer por causa de doenças que a gente morria há pouco tempo atrás. Quando você vê um CAR-T desse funcionando, é maravilhoso você olhar aquilo e falar, pô, cura uma pessoa que antes não tinha chance de viver. Mas isso custa 12 milhões, custa 2 milhões. E a partir do momento que eu infundo o medicamento, eu preciso pagar ele inteiro. Como que vocês veem essa relação nesse momento que a gente vive? No momento em que a gente afrouxou um pouco algumas regulamentações e permitiu a entrada dessas coisas, a indústria obviamente vem com uma força muito grande para colocar isso em prática o mais rápido possível, e alguém precisa pagar a conta. Como que a gente faz isso dar certo? Como que vocês veem esse desafio, Scarabel? Como que você está olhando para isso? Pergunta fácil. Eu tenho assim, muita clareza em relação a isso. Nós temos algumas questões antecedentes, eu acho, para falar do que a incorporação, sob até pena de a gente acabar inibindo Sim. a vinda de tecnologia para o nosso país. Nosso país hoje, que é um dos, arrisco a dizer, se não for o mais, um dos que mais provê acesso a novas tecnologias é o Brasil, né? Falando da saúde suplementar. Saúde suplementar é a que mais rápido incorpora, Sim. a que mais rápido analisa, extremamente transparente o seu processo, né? O paciente participa ativamente das escolhas e das questões de incorporação de tecnologia. E eu falo que as questões antecedentes, primeiro que o que me parece que machuca muito mais o sistema de saúde é a repetição do mais barato do que o pagamento do mais caro. As novas tecnologias realmente custam muito, mas nós temos um problema hoje com fraude, com mau uso, Sim. com questões irracionais, que na minha visão está machucando o sistema, quando falando de sustentabilidade, muito mais do que a incorporação ou não de determinada tecnologia. Então, a tecnologia em si, para mim, não me preocupa. O que me preocupa é a não indicação daquela tecnologia que nós estamos fazendo. Muita tecnologia prescrita e aí com intervenções de outros poderes, de outras instituições, por esperança, né? Por assim, nenhuma funcionou, vamos ver se essa dá certo. Então, assim, isso me preocupa, né? Isto verdadeiramente me preocupa. Por quê? O nosso sistema de saúde suplementar, nós temos 673 operadoras ativas nesse momento, dos quais 400
tem na média 8.000 vidas. Então, uma tecnologia de 17 milhões, É impossível. ela não vai pagar. Não Assim. vai ter como. E a gente tem pouca percepção disso em relação. Então, pensar nisso de forma uma política pública me faz muito sentido, né? Então, quando você tem muito desvio, um uso inadequado, é todo um conjunto de questões que você precisa lidar. Então, isso não é o problema, na minha opinião, da tecnologia. Ao contrário, né? A tecnologia, como você bem disse, salva a vida, muda a vida de uma pessoa, muda toda a estrutura familiar de uma pessoa, né? Então, nós precisamos, agora, precisa ter uma racionalidade em relação a isso. Disso, eu não tenho nenhuma dúvida. A Renata falava dos contratos, e a gente discute muito isso. A gente quer fazer contrato depois que incorpora a tecnologia, eu sou obrigado a dar. A gente não mitiga risco, a gente não se antecipa, a gente não discute acessibilidade. Acesso é uma coisa, acessibilidade é outra completamente diferente. Então, acho que falta um pouco de nós olharmos. Acredito que a gente faz lá no escritório e também esse olhar para o contrato inovador tem uma característica. Eu entendo que os contratos devem partir do olhar da operadora de saúde. A gente vê muito o contrato partindo das farmacêuticas para as operadoras de saúde. Então, parece que também que há algumas questões não muito... Não fazem muito sentido para mim, para dizer bem a verdade. Então, acho que passa por toda essa discussão, né? Mas assim, o ano passado a agência acabou por liberar todas as terapias, mas também não criou um regramento para que isso se desse de uma maneira adequada sob o ponto de vista da assistência. Então, são pêndulos, né, que vão, e daqui a pouco ele vai se adaptar e nós vamos seguir. O importante é que nós fizéssemos isso antes, antecipadamente, mas eu entendo que a gente não dá muita atenção, até negligenciamos, e aí quando vem de uma vez só e a gente acaba criando esse problema, né? Então, me parece que falta, assim, do setor também começar a antever as questões, começar a se antecipar ao que está acontecendo. Nós podemos falar várias situações que estão aí para vir e que ninguém está discutindo também no campo da incorporação da tecnologia, nesses debates que eu acho muito importante. Renata, qual que é a tua... Eu concordo com o Rogério, acho que falta uma estratégia, uma antecipação. Acho que essas novas regras ou essas novas tecnologias, as mudanças na regulamentação atropelaram o sistema, eu entendo isso, e eu lamento, porque eram algumas mudanças que poderiam ter sido evitadas se tivessem algumas alternativas, até normativas, se tivesse sido antecipado, porque esse horizonte tecnológico, ele é sabido, a gente consegue monitorar facilmente o sucesso e a evolução dessas terapias, especialmente as avançadas que você citou. A gente consegue mapear a dificuldade dos países de desenvolver alguma coisa muito parecida. A gente não tem, por exemplo, a gente não tem produção de CAR-T nacional em nenhum país do mundo. Então, há uma dificuldade mesmo de logística. Há uma dificuldade, eu sinto, de uma discussão de preço um pouco mais ética, menos apaixonada, para entender o que há de impacto em sobrevida, em economia, em custos indiretos. Então, isso raramente é feito de uma forma séria e cuidadosa, inclusive por ausência de dados. Então, acho que falta uma previsibilidade, nesse momento também, de que modelo de avaliação de tecnologia em saúde a saúde suplementar pretende implementar, porque nesse momento de ausência de uma norma mais técnica, de uma apresentação mais técnica do que a ANS pretende, como ela pretende fazer essa avaliação de tecnologia, há esse risco, sem dúvida, que o Rogério disse, assim, o que eu submeto à agência e de que forma, né? Então, acho que falta um pouco dessa apresentação mais clara
do que a agência pretende em termos de avaliação de tecnologia em saúde, e acho que falta uma participação do setor, como o Rogério disse na outra pergunta, inclusive venho pedindo uma participação da indústria na própria Cosaúde para que haja uma possibilidade de acompanhar e oferecer informações e oferecer mais dados e até sentar à mesa, pelo menos num momento talvez até mais tímido, né, de discussão de informações para que haja uma tomada de decisão que vislumbre todos os interesses, mas também todas as informações de todo o setor, e veja uma aproximação muito localizada, e concordo que é necessário talvez uma aproximação setorial, e isso acho que é uma das missões hoje da Interpharma, fazer uma aproximação como grupo, numa forma mais propositiva, mas vejo uma aproximação e uma relação, por exemplo, com Unimed no sul do país, AC Camargo e Roche, numa tentativa, e acho que isso, para mim, é caso de sucesso. Eu não preciso saber se o acordo de 2019 do Ministério da Saúde de fato deu certo ou não. Claro que eu preciso, acompanho e escrevo sobre. Mas essa ousadia de estabelecer um modelo para que o Moacir diga, olha, isso não funciona, muda essa forma de estabelecer uma contabilidade, ela, para mim, por si só, é um caso de sucesso. Então, a gente tem algumas iniciativas individuais, assim, mais localizadas, que vejo como sucesso. E o último ponto é essa relação com o setor público, que eu acho que fica misturado, assim. Então, eu não sou a favor, nesse primeiro momento, por exemplo, de uma agência única, que faça uma avaliação de tecnologia em saúde. Não, e, sobretudo, por interesse do próprio setor público. Acho que o setor público tem uma missão distinta da saúde suplementar. A gente tem um país pobre, né? É um país em desenvolvimento, mas há milhões de pessoas que vivem com condições negligenciadas. Tem acesso a Exato, a água. Né? O problema da dengue era como você hidrata uma pessoa da periferia, com mudança climática, etc. Isso é a missão do setor público, isso tem outro orçamento, tem outro modelo de avaliação de prioridades, que também precisa estar mais claro. E a saúde suplementar tem um outro recurso, outro orçamento e outras prioridades e outros associados, né, participantes, pagantes desse setor. Sim. Então, eu entendo que tem que haver mesmo essa separação. Eu entendo que é uma complementaridade, né? Sim, sim. A saúde pública tem a saúde privada como uma complementação. Mas em alguns pontos, eu acho que, por exemplo, nesses tipos de incorporação, né? Sim. A gente precisa ter alguma unidade, alguma coisa que norteie, né? Você vê no NHS, por exemplo, você tem lá o que está definido por ali vai ser feito de qualquer maneira, né? Sim, há discussões de fila única, dos moldes do transplante, de um fundo conjugado do setor público e privado. Eu acho que isso é muito no sentido de otimizar o acesso e buscar um financiamento. Mas são discussões ainda muito, acho que muito infantis ainda, porque mesmo quando a gente tem uma regra, por exemplo, de remuneração, de compensação do privado para o público, isso é super difícil de realizar. Por exemplo, isso é velho em oncologia. E aí essa contabilidade, essa operação de fazer o reembolso, de fazer um pagamento do setor suplementar, da saúde suplementar para o público, já tem uma dívida aí, né? Então, assim, já tem um débito, sendo muito honesto. Então, há uma dificuldade nesse intercâmbio financeiro e de controle e de dados entre o setor público e privado, que eu acho que merece ser visto com mais cautela para ser proposto alguma coisa para a população que vai ter acesso a essa terapia avançada sem onerar o público, né? Exato. Sem onerar o público. Acho que isso é importante. Muito bom. Moacir, queria ouvir a tua opinião. O que você pensa sobre esse assunto aí, trazendo um pouco da sustentabilidade dentro dessas novas incorporações? Eu vejo nesse mesmo ponto, assim, essa mudança que a gente tem vivido recentemente. Eu sabia que você ia dar sua opinião, Rafael. Fala, o que você vê? Não, eu acho que a gente está num momento muito propício para discussão. Sim, sim. Para a gente mudar essa questão de que, olha, não, isso é assim, não tem como fazer. Acho que a gente precisa ter essa clareza, essa maturidade de falar, gente, não dá para eu ir contra a tecnologia, eu ir contra tudo isso que está aqui, né?
como o Scarabel falou, a gente talvez seja o país que mais incorpora isso de maneira ágil. Na saúde suplementar, mas Isso. no setor Como que a gente público, casa a isso? gente está junto com o Equador. Isso. Pois é. É muito pouco. Se você for comparar países da América Latina, é um problema para o país, né? Não, sem dúvida. Mas é isso, Moacir. O que você pensa disso? Qual que é a tua opinião? Bem, não é muito a minha área, né? Mas eu acho que é importante a gente também contribuir nessa questão, até reiterando aí os comentários do Rogério e da Renata, que são especialistas aí nessa questão. O impacto todo a nível do mercado é a parte a precificação, né? Então o pessoal às vezes olha e reclama junto à questão de incorporação de tecnologia, a questão do modelo que nós tínhamos antes, que agora virou exemplificativo, né? Tá? Do rol da ANS. E isso acabou, para mim, é uma questão apenas atuarial, né? Que tem que ser realmente olhado sempre de uma forma antecipada, não deixar a questão primeiro ocorrer para você, depois trabalhar em cima. E, claro, principalmente a questão de racionalização, né? Então, a gestão das operadoras, de modo geral, é o que vai efetivamente gerar uma sustentabilidade do setor. A gente olha muito, discute se isso vai ter impacto no meu custo, eu dependo da ANS, alguma informação, não. Isso depende de nós como um todo, tá? As operadoras, de modo geral, claro que a gente, como foi falado, o volume de pequenas operadoras é significativo nesse mercado, e esse impacto tem, né? Mas tem que estar preparado, por isso que tem que ter realmente reservas, um colchão adequado, né? E possa realmente maximizar o teu resultado ali a nível de eficiência na tua operação, né? Porque o que a gente vê como auditor nesse mercado e avaliando aí as questões de práticas de governança, realmente são incipientes, né? O pessoal não analisa de forma adequada nem os seus números, tá? Isso tem realmente um impacto significativo ao longo desses 24 anos que eu estou no mercado, tá? Na manutenção das atividades, ou seja, na solvência de N operadoras. Muitas, eu sei que o mercado se consolidou também, né, durante esse período aí, mas muitas sobreviveram ao longo de um tempo, tá? E não estariam muito, se a gente fizer uma análise econômico-financeira, não sobreviveriam por muitos mais tempo, se não houver uma mudança também nessas questões aí de produtos que são oferecidos à população, né? Porque tudo isso vai bater aonde? A precificação bate na poder de pagamento tanto a nível pessoa física como empresas, que elas também estão olhando muito essa questão nos últimos anos, né? E trabalhando não só o prestador, ou seja, nós temos embate com o prestador e temos embate também com os contratantes de serviços, tá? Mas, de modo geral, eu teria mais a parte econômico-financeira para falar para vocês, ok? O dado do quantitativo de vidas, né, de cada operadora, se a gente for olhar resultado operacional, aí o dado é mais assustador ainda, né? Do universo das 700 e poucas que estão operando, as que têm resultado operacional não financeiro positivo, está cada vez menor, né? É um mercado realmente muito desafiador. Só um detalhezinho, já aproveitando essa questão que você comentou, de pequenas com o custo administrativo, o custo de gestão muito alto, né? Sim. Tem que trabalhar aí hoje a neve de fundos, inclusive de operadoras pequenas, irem a nível de administrativo e tudo mais, para compartilhar não só a questão do compartilhamento dos riscos, mas a compartilhamento de gestão também. Que, infelizmente, né, quando a gente vê o volume, por exemplo, de operadoras de médio e pequeno porte que poderiam se unir a nível regional
virar uma operadora ou, né, ou simplesmente unir forças a nível Sim. de gestão. Tá? Daria um benefício muito significativo. Isso vai acontecer. É? Isso vai acontecer. Já está acontecendo, né? Acho que já tem uma. Consolidação é inevitável. Esse é um assunto que acho que a gente não. Consolidação é inevitável. Você não. Primeiro, Não, mas eu tô a característica do mercado, né? Mercado de escala, É. mercado caro, Margem apertada. margem muito curta, né? Deu 87% de sinistralidade, né? A gente fala muito pouco sobre isso, com a grande distribuição de riqueza que traz uma operadora, uma operação de saúde, Sim. uma operação de saúde, também o quanto que machuca em relação à sustentabilidade, você estava falando também, as incorporações e a imprevisibilidade do uso, né? Isso. Porque você precifica em pré, vende em pré e ao longo do tempo, em 2 anos, de 2022 até o final de 2023, a agência incorporou 65 tecnologias. Isso não se vê, acho que em lugar, né, Renato? Acho que em lugar nenhum no mundo se vê isso. Então, quanto é que custa esse plano no final do ano, né? Então, isso reflete no reajuste. Você tem que reprecificar. Ao invés de você reajustar pelo impacto que foi, você precisa reprecificar, né? E isso está cada vez mais complexo, cada vez mais difícil você fazer isso. Então, essa união, essa consolidação, até que é visto em vários setores, está aí agora, Gol e Azul. Isso. É exatamente isso. Eu não consigo mais repassar, eu preciso cuidar também do meu interior aqui e começar a ajeitar os custos, né? Farmacêutica faz muito isso, desenvolve tecnologias, fala, não, para esse determinado local, Eu não vou fazer. eu não vou fazer, mas eu vou passar para outra, a outra faz, porque é a expertise dela, está instalada em determinado país, fazem isso quase sempre. Sim. Então, o setor precisa aprender, né, a fazer isso também, essas uniões de operacionais, né? Exatamente. Operacionais. Aproveitar as sinergias que existem, Sinergias mas existentes. Né? eu sempre falo isso, né? A gente precisa começar a sentar mais do lado da mesa, não um de frente para o outro, né? Exatamente, é. A gente precisa tirar um pouco dessas amarras, porque é difícil, né? Chegar... É um setor muito competitivo, né? Todo mundo opera na desconfiança com o outro. Difícil. Mas não é um setor também que está muito ativo, assim, comercialmente, né? A gente não tem uma proliferação de opções, assim, o consumidor hoje não tem nem um número muito grande de operadoras de confiança, Cada vez menos. nem de modelos de contrato, nem de valores e etc. Então, acho que nesse sentido é importante, eu acho que tem pouco olhar para esse mercado, acho que tem pouca regulamentação nesse sentido, acho que a ANS tem falhado nesse sentido também, sabe? De cuidar do paciente, do consumidor em última análise. Acho que isso é importante. E acho que tem também, a gente está falando de preço e de custo da operação, mas, salvo engano, eu não tenho conhecimento profundo sobre isso, mas tem um desperdício da gestão, né? Que me parece que também é repassado. O desperdício é estimado na casa dos 30%. Gente. Na minha casa isso não pode. Por exemplo. Exatamente. Na tua casa você não deixa. Não é necessária. Né? A gente não tem como. Isso é uma bomba relógio. Um mercado que movimenta a quantidade de dinheiro, como o setor de saúde, e que é ineficiente em 30%, é o que você estava falando. O problema não é a tecnologia que está chegando. O problema é a gente. Primeiro a gente precisa arrumar. Exatamente. Vamos arrumar a casa primeiro, e provavelmente a gente vai conseguir colocar esses custos em algum lugar. Não dúvida. Do ponto de vista de exemplos práticos, de realidade, de coisa boa que vocês têm visto, acho que vocês têm uma atuação enorme do ponto de vista de consultoria, de contato com inúmeras operadoras, indústria farmacêutica, governo, setor privado. Vocês têm visto boas iniciativas, tanto no Brasil, o Scarabel tem viajado aqui à América do Sul para ver isso. Vocês têm visto isso com bons olhos? Tem coisa interessante acontecendo já aqui dentro do Brasil ou aqui próximo que a gente possa beber dessa fonte aí e conseguir replicar isso? Como que você está vendo isso, Scarabel? Na verdade, assim, o que eu tenho visto, as pessoas, os governos querendo entender do Brasil como é que o privado
consegue auxilia no financiamento, porque realmente está difícil para para todo mundo. para todo mundo. Essa questão é um problema mundial, né? É muito interessante assim o modelo. O Brasil tem sido muito visitado, muito consultado. Eu estive agora com você, em 2 países para discutir, para debater, para apresentar esses modelos e a necessidade do financiamento privado. O Brasil é o que mais põe dinheiro do bolso no mundo, né? Sim. O maior financiamento privado é o Brasil, é o brasileiro, que mais põe dinheiro privado na questão da manutenção da saúde. A gente vê bastante iniciativa. Não é que eu goste da crise, não, mas eu acho que na crise as nossas vulnerabilidades vão para a mesa, a gente se exato. abre mais, faz parcerias mais, Pede ajuda, né? pede Isso, ajuda, a gente né? pede ajuda, parcerias mais ricas. Puxa, podia ter feito isso antes, né? Então a gente vê pequenas ilhas, né? Pequenas ilhas de discussão. Nós vivemos hoje um momento de uma desconexão social muito grande, né? A própria polarização política, esse mundo de catástrofe, de clima, de energia, as guerras que todo dia. Então a gente vem se desconectando muito socialmente, né? Teve uma pesquisa no ano passado que falava, eu confio mais na minha vizinha, que eu nem conheço muito, para me indicar um atendimento de saúde do que as organizações sanitárias. Então, o baixo número de vacina, né? Exatamente. Da vacina, isso tudo é uma desconexão que a gente vai se separando. Então, isso para mim é preocupante. Então, a gente não colocar o beneficiário do outro lado da mesa, e sim do nosso lado, né? E cuidar, ter um olhar de gestão populacional, que a gente vê em algumas operadoras, vem fazendo isso. Essa própria verticalização, seja ela estrutural ou virtual, Sim. como tem sido feito, vem trazendo bons resultados. O que a gente precisa hoje é medir, para saber se essa verticalização não cria uma barreira de Exatamente. acesso, né? E se ela dá mais acessibilidade. Ou se ela desassiste. Ou se ela, entende? Então, assim, eu acho que isso é que falta. Nós precisamos ter indicadores claros e publicizados para a gente entender o que é que está acontecendo, porque hoje a gente não sabe. Exato. Né? Isso é um... Hoje a gente, infelizmente, eu pelo menos não conheço realidades que ocorrem em algumas operações, que vêm fazendo excelente trabalho, mas de uma forma geral, assim, é muito pouco. A gente não tem dados, a gente não tem informações para dizer o que é que verdadeiramente está acontecendo. Mas a gente vem trabalhando aí, vem fazendo bastante parceria, questões de rede, olhando para contratos inovadores ou nem tão inovadores assim, né? E auxiliando as operadoras, hospitais e as instituições de saúde em geral. Legal. Moacir, como que você tem visto isso? Você tem bons exemplos aí para contar para a gente? Você acha que no Brasil a gente já está conseguindo caminhar, ficar mais maduro nesses modelos contratuais e as suas implicações contábeis relacionadas? Com certeza. Eu acho que é um caminho sem volta, né, Rafael? Até porque o mercado, como foi colocado aí, tem as grandes que realmente, né, tem um perfil de trabalho já mais consolidado, e temos aí também um mercado de autogestões, que é um mercado que está evoluindo nessa questão de exemplos, né, de utilização aí de ferramentas a nível de inovação ou contratualização, de formas de contratualização diferentes, parcerias que estão fazendo também com operadoras não de autogestões, tá? Isso eu acho que está sendo interessante. A própria discussão que hoje está sendo feita junto à ANS também com relação ao papel das autogestões. Até quando a Renata comentou aí a questão de nós temos um teto, né, de beneficiários nesse mercado e ele se mantém a longa data, ou seja, dá uma diminuída dependendo da crise, daí volta ao patamar anterior, tudo isso tem impacto, né? E a população, a tendência é que não realmente
a gente vai abrindo, incorporando novas tecnologias, novas ferramentas de trabalho, só que nós temos concorrentes aí também, né? Então a gente acaba deixando, ou seja, o mercado está ali chegando nos 25% da população atendida, só que tem um espaço para conquista. E essas conquistas aí estão sendo feitas por empresas que não têm regulação, tá? Na área de saúde, oferecem, inclusive bancos oferecendo produtos aí, né, de parcerias com esse tipo de serviço em saúde, tá? Que não é efetivamente plano de saúde. Então, o mercado tem que estar atento a essa questão para que possa realmente captar essas questões e poder oferecer também para os beneficiários o que eles precisam efetivamente. Não é dentro a gente oferecer o que eles não querem. O que importa efetivamente é o beneficiário. E as operadoras, de modo geral, elas estão realmente partindo para procurando, né, ferramentas, procurando alternativas, parcerias, mas ainda, como o Rogério falou, está muito incipiente, né? São algumas particularidades, algumas de forma particular trabalhando, mas ainda há muita coisa a ser feita nesse mercado. Tá? Muito bom. Renata, como que você vê isso? Eu vejo algumas iniciativas do setor público que eu acho que já experimentam um pouco a história do pagamento por desenvolvimento, por desempenho. Então, a gente tem o programa Previne Brasil, que relaciona municípios. Os municípios, de forma autônoma, estabelecem índices de desempenho, eles escolhem índices de desempenho para assistência farmacêutica mais básica e são financiados a maior conforme eles batem essas metas que eles estabelecem. A gente tem também na cardiologia um sistema que foi experimentado na gestão anterior, numa tentativa de trazer mais eficiência, não sei se necessariamente economizar, mas de trazer mais eficiência. Então, é uma iniciativa de pagamento por desempenho que eu acho que já traz um pouco de diagnóstico de como a gente pode fazer isso. Tem um movimento na Conitec de trazer comitês, especialistas para discutir acordo de compartilhamento de risco. E no setor privado, o que eu acho que merece destaque, é evidente, a iniciativa direto com o prestador, então acho que essa foi uma alternativa que a Roche fez. Então, acho que a gente tem alguns hospitais filantrópicos, alguns hospitais que contam com núcleos de avaliação de tecnologias em saúde, núcleos de economia de saúde, que estão mais propensos, talvez, a uma parceria. E acho que esse arranjo, mais em termos de associação, que é como se deu na Unimed no Sul, na confederação, com grupos de operadoras, pensando juntos esses modelos de acordo, também para reunir forças naquilo que tem de vulnerabilidade para esses acordos. Então, acho que são experiências completamente distintas no público e no privado. O privado, embora tenha essa restrição contábil, que o Moacir vem falando, entre outras, né, tem um pouquinho mais de liberdade para pensar em cláusulas mais divertidas de contratos. Né? Destacar aqui, né, o escritório de valor da Unidas, né, da autogestão, que vem avançando. Eu encontro também o escritório de valor lá em Belo Horizonte, em vários Unimedes que vem discutindo e vem já fazendo pagamentos por desempenho, por bonificação. É muito interessante. Você tem bastante iniciativas assim. O que precisa ter, talvez, é esse alinhamento do setor com a agência, para que a agência também passe mas eu vejo a agência bastante atenta a esses debates, a essas discussões, assim, acho muito interessante. E também o próprio setor, as instituições têm esse papel também, né? A Abrange também fez um movimento também de conglomerar todas as instituições ali. Acho bem legal. Acho que a gente está evoluindo, sem dúvida nenhuma, né? Eu lembro, quando a gente começou a falar sobre o IBRAVES, o César tinha sido convidado para ir fazer uma palestra numa Unimed no Sul, eu acho. E ele falou, cara, eu vou fazer a palestra, faz 10 anos que eu fiz a minha primeira palestra lá, vou levar o mesmo slide. É isso. Mas eu acho que a roda começou a andar, né? Eu acho que a gente tem conseguido pegar bons exemplos, acho que a gente tem conseguido, ainda em ilhas, né?
com toda essa clareza do que a gente falou aqui, da questão da uniformidade, da regulamentação, do norte da agência, eu acho que a gente está melhor que ontem. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente está caminhando para frente. Eu acho que a velocidade de atração poderia ser maior, todo mundo deseja que isso aconteça mais rápido, mas acho que a gente tem que olhar o copo meio cheio, né? A gente está conseguindo, aos poucos, caminhar aí da maneira que a gente acha o correto. Mas é no mundo inteiro, né? Exatamente. Inteiro. Você também tem Esse ilhas é também. isso. Não é Às também. vezes a gente também fica com esse complexo de cachorro, isso, né? não De- é nosso, não. Não, aqui tá todo mundo fazendo. Não tá. Eu tive numa convenção da Aishon em Roterdã em 2017, 18. 18 ou 19. E era isso, né? Eu olhava e falei, nossa, eu vou passar uma vergonha lá, porque tá todo mundo fazendo tudo, assim. E um monte de gente falando, pô, tá super difícil, estamos começando devagar, mas todo mundo começando, todo mundo Sim. fazendo. Não vai fazer direito, não vai fazer no começo tudo certo, né? Mas andou, começou a fazer, vai melhorando, a coisa vai caminhar. O relatório econômico do ano passado, que foi focado em acordos inovadores e valor em saúde, traz bem isso, né? Sim. Tem uma iniciativa no país, uma iniciativa no outro país, né? E isso. Acho que a diferença, talvez, de alguns países, eu vi isso na Colômbia, dos Estados Unidos, é a publicização dos dados. A transparência. Sim. Isso que eu acho assim, que aí é bem diferente. Aí é bem diferente. Aí é bem diferente. Agora, em relação à mudança do modelo, Esse assim, ponto é fundamental. tá né? todo mundo, eu acho bacana isso, tá todo mundo, eu acho que a gente até, como é que fala? Faz pouco intercâmbio de conhecimento com outros países, Sim. né? Para essas discussões. Eu estava na Colômbia e lá nos painéis não cita Brasil. Tem pelo que eu pude perceber, Entendeu. tem uma barreira da língua. Então é Sim. sempre México, Chile, Equador, Argentina. Não tem Brasil. Não tem Falei, Brasil. puxa, o Brasil daquele tamanho e todo mundo querendo fazer o intercâmbio com o Brasil, né? Nós até vamos trazer aí o pessoal para a gente conversar. Então acho que falta isso também. Comunicação. E a divulgação dos dados, que eu acho que os outros países estão mais à frente de A nós. gente Aí, ainda com certeza é muito conservador e tímido em expor dados, né? Em expor o que está acontecendo, a realidade que a gente está vivendo. Enfim. Gente, papo bom, a gente nem vê passar, já estamos chegando na reta final aqui do nosso episódio de hoje. Queria abrir para vocês uma mensagem final, né? Pensando aqui no nosso assunto, do que a gente falou. Eu sempre vejo isso eu sou um entusiasta, eu gosto muito do assunto e eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, mas cada vez mais em cada episódio que a gente grava, eu acho que a gente tem exemplos bons, a gente ouve coisas boas, de que a gente está indo para frente, a gente está caminhando, né? Mas enfim, Moacir, queria começar aí com você, tuas palavras finais para a gente encerrar esse episódio. Mais uma vez te agradecer imensamente aí pela honra da tua presença, obrigado mais uma vez. Imagina, a gente está sempre à disposição aí de todos, inclusive agradeço o convite do IBRAVES aí, através do César, né, e do Fábio também. Sempre a gente está trocando figurinhas, ao longo dos anos a gente vem trocando experiências com relação a essa questão de remuneração baseada em valor. A gente está ouvindo muito em congressos e eventos aí desse mercado ao longo de 2023, 2024, principalmente. Os eventos estão focando muito nessa questão de inovação, tecnologia, outras formas de realmente eu trabalhar junto a essa parceria com prestadores. Acho que o caminho é sem volta, nós temos que sempre ser positivistas, ou seja, pensar realmente que as coisas irão evoluir, vão evoluir com certeza, né? Já que eu estou, como diz, eu estou 24 anos nesse mercado, só vejo, desde o início, sempre tivemos problemas, tá? E vamos continuar tendo problemas, mas os problemas estão aí para a gente resolver, ok? Prazer, Obrigado, estamos à disposição para eventuais, né, discussões. Obrigado mais uma vez. Scarabel, tuas palavras aí de encerramento. Obrigado, meu caro. Obrigado pela oportunidade, agradecer a você, o IBRAVES, pelo convite.
Eu fico aqui ouvindo a Renata e o Moacir o dia todo, com toda certeza. Sem dúvida. É realmente um aprendizado muito importante para mim ouvi-los. E agradecer em meu nome, em nome do M3BS Advogados, a pessoa dos meus sócios, representando eles aqui também, além de vir aqui, trago toda a família M3BS para a gente estar aqui e agradecer essa gentileza. E como o Moacir falou, ele falou que desde o começo tem problemas, né? Eu acho que nós precisamos, a gente sempre trata o outro como se estivesse do outro lado da mesa, né? Nós estamos todo mundo junto, né? Só temos perspectivas diferentes, isso. não temos lados O diferentes. barco é o mesmo. Nós estamos lá, o barco é o mesmo, é uma frase paulista. Lá no Ceará a gente fala que é uma feira de caranguejo. A gente precisa entender, sentar à mesa, dialogar. Eu acho que o nosso medo de perder está nos impedindo Sim. de ganhar muito lá na frente, em saúde, em bem-estar, em manutenção de direitos dos pacientes, dos beneficiários. Mas eu fico à disposição. E mais uma vez, obrigado ao Fábio, obrigado ao João, o nosso produtor, obrigado ao César, ao Ibraves como um todo, e a você, Rafael. Obrigado, cara. Renata? Eu também queria agradecer esse convite. Eu sempre acho que o que eu já disse já está de conhecimento público, né? Então, fico feliz quando a minha opinião ainda é importante. Eu falei sobre isso em 2011, a primeira vez, numa apresentação usando o tarô, que ficou emblemática, porque depois da apresentação as pessoas queriam que eu lesse o futuro das pessoas e não queriam saber de acordo de compartilhamento disso. Do tarô. Você pode me dizer se eu vou mudar de emprego? Foi uma decepção, mas foi emblemático. Isso foi 2011, é verdade. E antes disso eu tinha feito uma entrevista com Adrian Taus, que é um dos chefes do escritório de economia de custo de ICER, nos Estados Unidos, e ele abriu as portas, me senti muito grata, e ele falava de acordo de compartilhamento de risco, Moacir, e eu perguntei para ele, e como você acha que o Brasil deve implementar isso, considerando um sistema público? E ele disse, não, vocês não vão implementar isso. Vocês não têm programa de dados, vocês não têm controle de evidências, vocês não têm uma tese fortalecida, vocês não têm histórico, vocês não fazem avaliação, não têm estudos de fase 4. E eu fiquei muito chateada naquela hora, assim, todo meu agradecimento e a minha humildade caiu por terra, e eu falei, agora a gente vai fazer, né? E quando eu cheguei no Brasil, a primeira vez que eu falei isso para o setor público, eu vi a mesma coisa. E isso foi muito decepcionante, porque ainda que a gente não tivesse dados, a minha pergunta era, a gente não quer ter dados? E a pergunta seguinte, Rafael, era, então como? E eu também não esperava isso. Eu esperava que as pessoas fossem se reunir e buscar essas competências diferentes, outros advogados da saúde suplementar, como é o Rogério, o Moacir na contabilidade, alguém em TI, porque estava muito claro que não tinha uma resposta óbvia, Sim. evidente de como implementar, né? E hoje eu saio daqui com essa impressão. Quando o Moacir fala inexorável, eu fico tranquila, apesar de todos os problemas que ele trouxe, que eu não tenho conhecimento na minúcia da operação contábil das operadoras, ele diz, olha, isso é inevitável, a gente precisa desses modelos. Quando você que teve experiências nesses contratos, eu imagino o custo operacional, e o custo de transação é sempre muito grande, são 6 meses para qualquer formulário, a gente não pode usar isso tanto como desculpa, e você diz, não, eu sou um entusiasta do tema, né? E o Rogério também trazendo pessoas, e eu, desde 2011, com tarô, sem conseguir imaginar que esse futuro se daria, saio daqui também muito feliz, entendendo que é o nosso caminho mesmo, pensar em parcerias. Muito bom. Gente, muitíssimo obrigado mais uma vez a todos vocês. Foi um prazer enorme, uma aula. Como o Scarabel falou, dava para ficar sentado aqui ouvindo vocês por muitas horas. Vocês têm muito a contribuir. Mais uma vez, obrigado pela participação. Foi uma honra ter vocês três aqui conosco, tá? Para você que nos acompanhou, muitíssimo obrigado pela tua companhia até agora. A gente encerra mais um episódio do VBHcast e a gente se vê no próximo. Até mais. Realização Ibraves, apoio Pfizer.